Num ponto fundamental da vitória do Flamengo hoje diante do Palmeiras, que foi exatamente essa disposição, o time estar afim. Há muito tempo, eu confesso que não via o time do Flamengo jogando da forma como atuou hoje em Brasília. Com o Rogério Ceni, eu não tinha visto. Com o Domi, em poucas oportunidades. Um time aplicado, um time compacto, um time atento, um time que não cometeu as falhas individuais por desatenção, que tantos pontos entregaram aí ao longo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo era para estar numa situação ainda melhor. O Flamengo que teve um Felipe Luiz muito bem protegido, principalmente pela ajuda do Bruno Henrique, que correu muito no jogo de hoje. O Gabigol correndo como há muito tempo eu não via. O que a gente já dizia aqui outro dia no Linha de uma possibilidade de escalação do Rogério e uma situação que ele criou e que parece que vai dando certo. Recuar o Arão e colocar o Gerson e o Diego no meio-campo funcionou também muito bem. E os jogadores do Flamengo mostraram uma atitude diferente. Era um jogo diferente. Contra um rival, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras nos últimos tempos ficou muito forte. Eles estão sempre ali em cima disputando títulos. Era uma decisão para o Flamengo, que só tem o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem outras frentes. Então, o Flamengo, que tem um time melhor que o Palmeiras, acho que isso é claro na opinião de todo mundo, com a dedicação, com o empenho, com toda a dedicação na marcação, comandou o jogo inteiramente e só no segundo tempo, ali no início, quando o Palmeiras ganhou mais espaço, exatamente porque o Flamengo afrouxou um pouco essa marcação, é que o time paulista conseguiu fazer alguma coisa no jogo. Mesmo assim, não incomodou o goleiro Hugo Souza. O Flamengo realmente dominou o jogo e jogou como há muito tempo eu não via, viu, Paulo? E o João tocou num ponto interessante, né, Birner, que é a assinatura do Rogério Ceni nessa vitória, quando ele arma o Flamengo e coloca no meio de campo, lado a lado, Gerson e Diego como os volantes, mas são dois jogadores de saída, talvez sem o mesmo poder de marcação que tem o Arão quando joga ali na posição, e recua o Arão para a zaga, muitos olharam e pensaram, será que vai dar isso? Deu certo, né? Tanto é que o Arão, na saída do primeiro para o segundo tempo, ele disse, foi treinado, não é por acaso não, foi treinado, eu vinha me sentindo bem e o Rogério Ceni soube disso, sabe disso, me escalou e o time está funcionando dessa forma. E funcionou mesmo, né, Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs do esporte. Funcionou muito bem. A gente, no tempo das piores atuações do Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu comentei, por exemplo, a possibilidade de jogar com esse meio de campo. E no último programa, o João falou sobre isso. E eu disse, tem que treinar, mas o momento certo para testar não é contra o Palmeiras. O jogo me desmentiu. O jogo desmentiu essa teoria de que o momento certo não era contra o Palmeiras. Porque o Flamengo conseguiu marcar muito bem a saída de bola. Muito bem a saída de bola do Palmeiras, conseguiu impedir que o Palmeiras contra-atacasse, a não ser um lance no começo do jogo, quando o William perde a oportunidade de colocar o Palmeiras na frente, de fazer 1-0. O Flamengo, nos outros momentos da partida, principalmente quando teve pernas para isso, conseguiu impedir a transição do Palmeiras e, principalmente, observando bem o que o Palmeiras havia feito contra o Corinthians, quando também tinha jogado com o William e Luiz Adriano adiantados, o Palmeiras fez gols pelo meio naquela partida. A gente chamou atenção aqui no Linha. E sempre em passes que saíram por baixo dos volantes e dos zagueiros palmeirenses. Né? Isso contra o Corinthians na goleada. Hoje, com a marcação do Flamengo na frente foi muito boa, esses passes não funcionaram. E aí eu acho que faltou ao Palmeiras velocidade em alguns momentos para tentar explorar o contra-ataque dessa marcação mais avançada que fez o Flamengo. Por que também Gerson e Diego funcionaram bem? E aí o João Guilherme já chama atenção logo no destaque inicial, porque Bruno Henrique, Gabigol e os jogadores que fazem a primeira marcação, a mais avançada, foram mais intensos do que vinham sendo. Sim. Então, as coisas se encaixaram. O William Arão, ele vai bem na bola aérea, o que o credencia a poder jogar como zagueiro. Ele tem dificuldade, às vezes, em entender momentos de cobertura, o que dificulta para o William Arão ser um grande zagueiro, mas hoje a gente não pode nem tirar conclusão sobre isso, porque ele não foi testado. Né? O sistema de marcação do Flamengo protegeu muito bem os seus zagueiros.
né? Inclusive depois de perder o Rodrigo Caio. Então eu acho que ele não foi testado ainda, sequer para tirar uma conclusão. A única certeza hoje é que havia duas equipes em campo. Uma que não devia nada ao seu torcedor, que é o Palmeiras, finalista em 2 competições, goleou o River Plate e goleou o seu principal adversário recentemente. E a outra que devia ao seu torcedor uma atuação com a cara da sua equipe. Hoje, tecnicamente, ainda não foi essa atuação, mas em termos de postura coletiva, de jogo, o Flamengo, sim, devolveu um pouco do que deve ao seu torcedor, teve uma atuação digna e que o coloca de novo, né, não só na pontuação, mas como em desempenho, em condições de ser campeão brasileiro. E essa coisa de sufocar o adversário, e não era qualquer adversário, era o Palmeiras, com o que podia colocar em campo, depois de ter derrotado o Corinthians por 4-0 e de olho ainda no título. E ainda assim, o Flamengo se impôs também fisicamente, talvez, né? Achei o Palmeiras, principalmente no segundo tempo, um time mais cansado. E em alguns momentos, principalmente da primeira etapa, Geode, o que se viu foi um pouco daquilo que o Flamengo costumava fazer com quase todos os seus adversários no ano passado. A marcação alta, sem deixar o adversário respirar. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho que, muito claramente, o que aconteceu no primeiro tempo não tinha a ver com o cansaço do Palmeiras, com desgaste e tudo mais, né? Que poderia ser uma argumentação pelos jogos recentes. O que aconteceu no primeiro tempo teve muito a ver com as estratégias, né? E aí é importante a gente dar crédito para o treinador do Flamengo, que vinha sendo tão criticado, né? Porque esse Campeonato Brasileiro tem sido assim, é uma semana de elogio, a outra de crítica, as coisas se invertem, aí fica 2 semanas, aí a gente troca. Mas hoje foi muito claramente uma decisão do Flamengo jogar dessa maneira, né? Se impor dentro de campo, ter mais posse de bola e para isso roubar a bola ali no campo de ataque. O Palmeiras, em contrapartida, tinha um posicionamento e uma ideia de jogo que parecia justamente inversa, né? Tentar colocar os atacantes em ação através das bolas longas e não conseguiu fazer isso. Então acho que assim, na estratégia o Flamengo foi melhor. Na escalação, né, havia um temor de torcedores rubro-negros, eu até percebia, pela escalação do meio-campo, por aquilo que o Birner até já falou, que talvez muita gente visse este jogo como não sendo o jogo ideal para você ter um meio-campo, vamos dizer, menos pegador, mais leve. Mas isso de maneira alguma foi o problema, né? O Palmeiras tinha um meio-campo na teoria mais marcador e não fez valer esse poder de marcação jogando com as suas linhas muito baixas. O Flamengo não. O Flamengo, mesmo com o meio-campo mais técnico, com o Gerson e Diego ali como a dupla, vamos dizer, de volantes, os meio-campistas mais marcadores, conseguiu se sobressair, marcou muito também, é verdade seja dita, com seus atacantes. Eu achei que o Gabigol foi mal no jogo no aspecto técnico, né? Perdeu gols que poderia ter feito antes mesmo do Flamengo conseguir aquele gol no final do primeiro tempo. Quer dizer, o Flamengo já tinha criado o suficiente para fazer 1-0, acaba conseguindo 1-0 naquele lance bizarro, mas a verdade é que já tinha produzido para fazer 1-0. No segundo tempo as coisas mudaram nos 20 minutos iniciais, eu diria, né? E depois o Flamengo de novo voltou a se impor. Então, eu acho que é um jogo que tem muita notícia boa para o Flamengo, né? Claro, a vitória, os 3 pontos, o afastar um candidato ao título, por que não, né? Pelo que tinha feito contra o Corinthians, o Palmeiras podia ser visto ainda como um candidato ao título, né? Não está descartado porque esse campeonato é maluco, mas é muito difícil. Então, afasta um candidato ao título, ganha os 3 pontos, se mantém como o único time do campeonato, dependendo só de si para ser o campeão brasileiro, ao lado, evidentemente, do líder internacional. E tudo isso acontece justamente quando você tem uma nova ideia, né? Me parece que essa tentativa, do ponto de vista do meio-campo, foi absolutamente um sucesso, né? O meio-campo do Flamengo foi muito bem com Diego e Gerson. A defesa, eu tô com o Birner, eu acho que não deu para testar, porque não só o Palmeiras não conseguiu encaixar as bolas longas, como também na hora que tinha posse de bola, principalmente no primeiro tempo, às vezes o jogador ficava esperando, olhando para o lado, alguém chegar e o Palmeiras não avançava, o Palmeiras não subia. Então, a defesa do Flamengo, embora tenha jogado contra um dos times mais fortes do campeonato, acabou não sendo testada e essas falhas defensivas que o time vinha cometendo também não foram cometidas hoje por falta de exigência do seu adversário. Celso Zelt, boa noite. Nós temos até algumas imagens interessantes, né, reveladas depois da vitória do Flamengo, de muita comemoração dos jogadores. Não foi qualquer comemoração, a reação não foi comum, longe disso, e dá um pouco do tom do que o Flamengo... Aí, ó,
Imagens logo depois da vitória, né? A vibração, primeiro ali do Bruno Henrique se juntando aos companheiros dentro do vestiário. Você sente um pouco do clima, no sobe-som, a alegria do Gabigol e tudo mais. Dá o tom do que quer o Flamengo para essa sequência de campeonato, para essa reta final, ainda mais, né, Celso? Pelos adversários pesados e diretos que ainda vai enfrentar. São Paulo, Internacional e Grêmio. É o Flamengo mostrando que pode bater, como bateu hoje, um adversário do primeiro pote, de primeiro nível, e ainda buscar o título do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Celso. Verdade, Paulo Andrade. Boa noite a você, aos companheiros, a todos que nos assistem. Corinhos mais animados gritariam que o campeão voltou, né? Pelo menos voltou o espírito, voltou a chamada evolução. O Flamengo teve um problema durante todo esse ano, que foi o Everest, eu digo esse ano temporada, né? Que foi o Everest que ele alcançou em 2019. Tudo que fosse menos que aquilo geraria cobranças. Nesse momento, o Flamengo atingiu aquilo que ele precisaria atingir num campeonato nesse sentido que está sendo disputado. Uma evolução. Já é muito, já é bastante. Você falou dos próximos adversários, o Jean falou de boas notícias e eu acrescento uma boa notícia. Pela primeira vez, o Flamengo passa 2 jogos seguidos sem sofrer gols. E não são 2 jogos seguidos só no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez em toda a temporada 2020-21. Coloque aí jogos de Libertadores, Copa do Brasil. Durante todo o ano, o Flamengo não conseguiu isso. Chegou à defesa ideal? Claro que não, até porque o plano inicial do Rogério Ceni era uma dupla com o Rodrigo Caio, que foi desfeita aos 30 minutos do primeiro tempo. O resto do jogo, quem entra, é o preterido Gustavo Henrique. Então ainda há muita coisa a se tatear ali. A questão dos volantes, para mim foi também um prêmio ao futebol que o Diego vinha demonstrando e uma tentativa consciente do Rogério, já que treinada, já que não improvisada, não foi na base do vamos ver, e muito consciente no sentido de que se ele tem um problema, que é o companheiro ideal do Rodrigo Caio, e se ele tem uma solução, que é o Diego, como volante para dar mais qualidade na saída de bola, por que não juntar as duas coisas? Na prática deu certo. Deu certo contra um adversário forte, o primeiro dos adversários fortes que o Flamengo enfrentará. Eu ia dizer que o Flamengo está decolando na hora certa. Eu não vou dizer isso porque não tem hora errada para você decolar. Mas que decolar a essa altura, com esses adversários de perspectiva, com o campeonato sendo disputado da maneira em que está sendo, porque, muito honestamente e com todo respeito ao líder internacional, ele tem muito mais vontade do que a qualidade e potencial que o Flamengo, por exemplo, tem. Tem uma brecha aí para a gente dizer que o Flamengo voltou, pelo menos como postulante. É um momento muito interessante, tudo conspira para um momento de um pouco mais de alegria do Flamengo, como essa que a gente está vendo no vestiário. O líder